Esta mensagem vai ser bênção de Deus para a sua vida. Vamos, portanto, à mensagem. A unção é o poder sobrenatural de Deus que opera em nós e através de nós, para realizar a sua vontade e o seu propósito na terra. A unção é o que nos capacita a pregar o Evangelho, a curar os enfermos, a libertar os oprimidos, a profetizar, a ensinar, a liderar, a servir, a adorar e a fazer tudo o que Deus nos chamou para fazer. A unção é o que nos faz diferentes do mundo e nos faz semelhantes a Jesus. O que é a unção? A unção é a manifestação sobrenatural do Espírito Santo na vida de um crente, que o capacita a realizar a vontade de Deus e a cumprir o seu propósito divino. A unção é o selo de Deus sobre a sua vida, que o identifica como seu filho amado e como seu representante na terra. A unção é o óleo do céu, que unge a sua cabeça, o seu coração e as suas mãos, para que você possa ser uma bênção para si mesmo, para os outros e para o reino de Deus. A unção é o poder sobrenatural de Deus, que flui através de nós para realizar a sua vontade. É o que nos capacita a pregar o Evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios e fazer sinais e maravilhas em nome de Jesus. É a manifestação da glória de Deus na terra, através dos seus filhos e filhas que se rendem ao seu Espírito Santo. A unção não é algo que possamos produzir por nós mesmos, nem algo que possamos comprar ou merecer. A unção é um dom gratuito de Deus que Ele derrama sobre aqueles que o amam, o obedecem e o buscam de todo o coração. A unção é a evidência de que somos selados por Deus, marcados como sua propriedade exclusiva, separados para o seu propósito eterno. A Bíblia nos ensina que todos os crentes em Jesus Cristo receberam a unção do Espírito Santo no momento da sua conversão. Em 1 João 2,20, lemos: E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós somos ungidos pelo Espírito Santo desde o dia em que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós temos a unção do Santo em nós, nós temos o selo de Deus em nós, nós temos o penhor do Espírito em nós, nós somos propriedade de Deus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, nós somos filhos de Deus e reis e sacerdotes para Deus. Mas você sabe o que é a unção de alto nível? A unção de alto nível é a unção que flui de forma abundante, intensa e extraordinária na vida de um servo de Deus, de tal forma que ele ou ela se torna um canal de bênçãos, de milagres, de sinais e de maravilhas para muitas pessoas. A unção de alto nível é a unção que faz com que o nome de Jesus seja glorificado, que o reino de Deus seja expandido, que as trevas sejam dissipadas, que os cativos sejam libertos, que os mortos sejam ressuscitados e que o impossível se torne possível. A unção de alto nível é a unção que faz com que o servo de Deus seja reconhecido, honrado, respeitado, amado e seguido por muitos, como um exemplo, um modelo, um mentor, um líder e um amigo. Ao percorrer as páginas sagradas da Bíblia, somos envolvidos por histórias extraordinárias de homens e mulheres que experimentaram milagres divinos, cujas vidas foram tocadas pela unção de Deus de maneira sobrenatural. Pensem comigo no grande profeta Elias. Ele foi um homem que, através da unção, desafiou os falsos deuses e trouxe fogo do céu. Sua vida era permeada por uma unção de alto nível que o capacitou a enfrentar as maiores adversidades com coragem e fé inabalável. Amados, não podemos esquecer do pescador simples que se tornou o apóstolo Pedro, um homem cuja sombra curava os enfermos. Onde quer que Pedro fosse, a unção de alto nível manifestava-se, trazendo cura e libertação. Hoje, Deus continua a derramar sua unção sobre seus filhos. Assim como esses personagens bíblicos, somos chamados a buscar a unção de alto nível em nossas vidas. Não é uma unção comum, é uma unção que ultrapassa limites naturais e alcança as esferas sobrenaturais. Quando buscamos a Deus com sinceridade, quando nos rendemos ao Espírito Santo, podemos experimentar essa unção extraordinária. Ela capacita-nos a enfrentar gigantes, a derrubar muralhas, a curar os enfermos, a proclamar a libertação aos cativos. Que cada um de nós anseie por essa unção de alto nível, que nossas vidas se tornem testemunhos vivos do poder transformador de Deus.
Lembremo-nos sempre das palavras do apóstolo Paulo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, só Filipenses 4:13. Com a unção de alto nível não há impossíveis. Que o Espírito Santo continue a derramar sua unção sobre cada um de vocês, capacitando-os para realizar obras que glorificam o nome do Senhor. Você deseja ter a unção de alto nível na sua vida? Você quer ser usado por Deus de forma poderosa e extraordinária? Você quer ser um instrumento de Deus para abençoar, transformar e impactar muitas vidas? Se a sua resposta é sim, então eu tenho uma boa notícia para você. Você pode ter a unção de alto nível na sua vida, se você seguir alguns princípios bíblicos que eu vou compartilhar com você agora. Esses princípios são baseados na minha própria experiência com Deus e na experiência de outros homens e mulheres de Deus que foram ungidos de forma especial por Ele. Esses princípios são simples, mas profundos, e se você os aplicar na sua vida, você verá a diferença que a unção de alto nível fará em você e através de você. O primeiro princípio é: busque a Deus acima de tudo. A unção de alto nível não é algo que você pode comprar, merecer ou manipular. A unção de alto nível é um dom de Deus que Ele dá a quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Mas Deus não dá a unção de alto nível a qualquer um. Deus dá a unção de alto nível a quem Ele ama, a quem Ele confia e a quem Ele escolhe. E quem são essas pessoas? São as pessoas que buscam a Deus acima de tudo, que amam a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente e com toda a sua força. São as pessoas que têm fome e sede de Deus, que anseiam pela sua presença, que se deleitam na sua palavra, que oram sem cessar, que jejuam, que adoram, que se consagram, que se rendem, que se submetem e que obedecem a Deus em tudo. São as pessoas que têm um relacionamento íntimo, pessoal e profundo com Deus, que conhecem a Deus e que são conhecidas por Deus. Você é uma dessas pessoas? Você busca a Deus acima de tudo? Você ama a Deus mais do que qualquer coisa ou pessoa? Você tem fome e sede de Deus? Você se deleita na sua presença? Você se consagra a Ele? Você obedece a Ele? Se você quer ter a unção de alto nível na sua vida, você precisa buscar a Deus acima de tudo e colocar Ele em primeiro lugar na sua vida. Você precisa amar a Deus com todo o seu ser e se entregar totalmente a Ele. Você precisa ter um coração quebrantado, humilde e contrito diante de Deus e reconhecer que você depende totalmente dEle. Você precisa ter um coração puro, sincero e fiel a Deus e não se desviar dos seus caminhos. Você precisa ter um coração apaixonado, fervoroso e zeloso por Deus e não se esfriar no seu amor. Você precisa ter um coração sensível, obediente e atento à voz de Deus e não endurecer o seu ouvido. Você precisa ter um coração que busca a Deus acima de tudo e que não se contenta com nada menos do que Ele. O segundo princípio é: busque a unção mais do que os dons. A unção de alto nível não é apenas uma questão de ter dons espirituais, mas de ter o Espírito Santo. Os dons espirituais são manifestações do Espírito Santo na vida do crente, para edificar a igreja e glorificar a Deus. Os dons espirituais são importantes, necessários e úteis, mas eles não são tudo. Os dons espirituais não garantem a unção de alto nível, nem a substituem. Os dons espirituais podem ser dados por Deus a qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha um caráter santo, uma vida consagrada ou uma intimidade com Deus. Os dons espirituais podem ser usados por Deus para abençoar outras pessoas, mesmo que a pessoa que os possui não seja abençoada por eles. Os dons espirituais podem ser operados por Deus para realizar milagres, mesmo que a pessoa que os opera não viva no milagre. Os dons espirituais podem ser concedidos por Deus por sua graça, mesmo que a pessoa que os recebe não tenha mérito algum. Mas a unção de alto nível é diferente. A unção de alto nível é a presença, o poder e a personalidade do Espírito Santo na vida do crente, que o transforma, o capacita e o usa para a glória de Deus. A unção de alto nível é o resultado de uma vida cheia, batizada e transbordante do Espírito Santo. A unção de alto nível é o fruto de uma vida que se rende, se submete e se deixa guiar pelo Espírito Santo.
A unção de alto nível é a marca de uma vida que tem o caráter, a mente e o coração do Espírito Santo. Você é uma dessas pessoas? Você busca a unção mais do que os dons? Você deseja ter o Espírito Santo mais do que ter os seus dons? Você se enche, se batiza e se transborda do Espírito Santo? Você se rende, se submete e se deixa guiar pelo Espírito Santo? Você anda, vive e se move no Espírito Santo? Você tem o caráter, a mente e o coração do Espírito Santo? O terceiro princípio é: busque a santidade e a obediência. A unção de alto nível requer um alto padrão de vida. Você não pode viver no pecado e esperar que Deus o use de forma sobrenatural. Você precisa se arrepender dos seus pecados, confessá-los a Deus e abandoná-los. Você precisa obedecer à palavra de Deus e aos seus mandamentos. Você precisa se separar do mundo e das suas concupiscências. Você precisa ser santo, porque Deus é santo. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15, 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. O quarto princípio é: busque a humildade e a dependência. A unção de alto nível requer um coração humilde e dependente de Deus. Você não pode ser orgulhoso e autossuficiente e esperar que Deus o use de forma poderosa. Você precisa reconhecer a sua fraqueza, a sua necessidade e a sua insuficiência. Você precisa depender de Deus para tudo, confiar nele e entregar-lhe o seu caminho. Você precisa se esvaziar de si mesmo e se encher do Espírito Santo. Você precisa dar toda a glória a Deus e não a si mesmo. A Bíblia diz em Tiago 4,6: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A humildade e a dependência são as atitudes para receber a unção de alto nível. O quinto e último princípio é: busque a Deus com oração e jejum. A unção de alto nível requer uma vida de oração e jejum. Você não pode ser negligente e indiferente e esperar que Deus o use de forma extraordinária. Você precisa orar sem cessar, interceder pelos outros e clamar pelo avivamento. Você precisa jejuar com frequência, renunciar à sua carne e se consagrar a Deus. Você precisa buscar a face de Deus e não apenas as suas mãos. Você precisa ter intimidade com Deus e ouvir a sua voz. A Bíblia diz em Mateus 17, 21, mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. A oração e o jejum são as armas para receber a unção de alto nível. Em conclusão, a unção de alto nível é o desejo de Deus para a sua vida. Ele quer usá-lo de forma gloriosa e maravilhosa. Ele quer fazer de você um canal de bênçãos, de transformação e de impacto para muitas vidas. Mas para isso, você precisa seguir os 5 princípios que eu compartilhei com você. Buscar a Deus acima de tudo. Buscar a unção mais do que os dons. Buscar a santidade e a obediência. Buscar a humildade e a dependência. E buscar a oração e o jejum. Se você fizer isso, você vai experimentar a unção de alto nível na sua vida. E você vai ver o poder de Deus se manifestar através de você. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Ajude alguém com esta mensagem. Curta, comente e compartilhe este vídeo. E que Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus.